Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã da Seara Espírita. Tu que vieste a esse canal, tu que depositaste seus instantes preciosos de vida para comungar das nossas condições ainda extremamente imperfeitas de visualização, de revisitação de alguns conceitos dos princípios, das leis, da revelação científica. Toda ela dentro dessa maravilhosa doutrina dos Espíritos. E aqui hoje, dia 28 de maio de 2023, eis que finalizando o nosso capítulo dos princípios, vamos fazer apenas um resumo. Um resumo em que possa ficar marcado a importância e uma visão geral sobre esses princípios maravilhosos. A lição que nos coube hoje abrir é a lição número 46. Quem és? Do nosso precioso livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo seu amado mentor Emmanuel. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas ao trem? Tiago, capítulo 4, versículo 12. E traz a compreensão Emmanuel. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertidos em objeto de exame. Então, essa maravilhosa lição que eu convido o nosso irmão a ler, a meditar, ela nos traz à luz o exame da consciência no campo da vida, em que nós estamos sempre defrontados com situações em que, por força do nosso trabalho, por força de nossa responsabilidade, precisamos emitir um parecer que seja justo. Mas como disse o nosso querido irmão, amado Mestre Jesus, que possa esse parecer ser justo na sua consciência, lógico na sua elaboração, mas sobretudo ele possa ter a escala do amor. Pois só a escala do amor estabelece o padrão das relações humanas em todas as circunstâncias da vida. E é por isso que eu te convido com essa lição a mensurar a escala das suas opiniões para que elas possam ter não a precisão de um jugo, não a precisão de uma flecha ferina, mas sim o amor acalentado da educação, pois estamos aqui, sobretudo, para educar-nos o nosso espírito, educar-nos a nossa mente para as conquistas superiores da vida. Obrigado, meu irmão, minha irmã, mas por esse instante, por mais um momento de comungação, de comunhão espiritual, como nós já vimos, a capacidade de projeção mental de nossas ondas mentais que podem se conjugar no plano espiritual e nos enriquecer continuamente. Enriqueça-se, pois, então, com essas maravilhosas lições que trouxe o nosso arcabouço, o nosso Pentateuco doutrinário, tão candidamente revelado pelos nossos espíritos. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje o episódio 23, nesse dia maravilhoso, nós viemos apenas resumir e dar para você uma oportunidade de visualizar o que nós chamamos rosa dos princípios básicos e fundamentais, porque encerram aí
2 estrelas de 10 lados de cada. E é com o intuito de estabelecer aí uma compreensão ampla, mas sobretudo uma forma de entendimento em que você possa guardar e possa consultar para os seus estudos, porque nós estamos fazendo aqui um conjunto de estudos. Esses conjuntos de estudos podem ser vistos minutos a minutos, podem ser consultados de trás para frente, podem ser consultados na condição em que tu se encontras. Mas busque sempre dialogar, busque sempre ler, porque nós procuramos sempre estabelecer aí, em todos os capítulos, em todos os episódios, as referências nas lições em que nós falamos. Temos aqui, por princípio, colocar essas referências para que possam ser facilmente encontradas nas lições tão preciosas que os Espíritos nos trouxeram. Então, meus irmãos, nós apresentamos aqui os princípios básicos. A primeira rosa, que é a rosa dos princípios básicos, em que nós falamos lá no episódio 5. Esse episódio levou, na verdade, foi feito em 2 partes. Então, o episódio 5 tem a parte 1 e a parte 2, e lá se encontra lá os princípios básicos. Por que são princípios básicos? Porque são princípios de partida. São princípios na qual se assentam, então, as bases do Espiritismo. É comum nós vermos, e nós reforçamos aqui, que existem, né, na seara espírita, a compreensão de que são 5 a 6 princípios básicos, e nós entendemos e demonstramos ao longo dos nossos estudos que há uma necessidade inequívoca de compreender os princípios básicos à luz de 10 princípios, sem os quais não se pode, na realidade, compreender ou ter uma partida de compreensão, de consciência do que é o Espiritismo. Naturalmente, o primeiro deles é a existência de Deus, mas em comum acordo e necessário e importante, a existência de Deus é fundamental, é princípio básico da doutrina espírita, a causa inteligente. Então, aqui está, querido amigo, que a causa inteligente, sendo o princípio básico, por que um princípio básico? Porque Kardec está lá, você vai ver no episódio 5, estabeleceu como, na realidade, como um princípio ou um preceito, em que ele usa essa palavra, para atestar a existência do espírito. Ou seja, por trás dos fenômenos inteligentes só poderia haver uma causa inteligente. Então, não podemos prescindir da necessidade desse princípio para a doutrina, porque ela explica e ela funda, ela é a base para a compreensão de toda a revelação do Espiritismo. Também a existência do Espírito tem que ser um princípio. A existência do Espírito e matéria como os 2 elementos da natureza que compõem, então, todos os fenômenos da natureza, físicos e psíquicos. A imortalidade da alma. Aqui nós traçamos lá sobre a comunicabilidade dos espíritos, mas entendemos, você vai lá revisitar esse ponto, que tão mais importante que a comunicabilidade, que nós entendemos que ela está afeita a um fenômeno da manifestação, que é um fenômeno maior, ou seja, é uma lei, né? Ou seja, ela é um atributo das manifestações, e entendemos que talvez o preceito, o princípio mais importante, seja o médium, sem o qual, como nos diz Erasto, não existe nenhuma manifestação. Então, é básico que para que exista uma manifestação, e comunicabilidade é um tipo de manifestação, deve existir o quê? Um médium, é da lei natural.
É princípio também básico, importantíssimo, a existência do perispírito, sem o qual não podemos explicar o conjunto das transformações que assentam aí a nossa ciência, o estudo das nossas doenças, da nossa formação orgânica, da ligação do espírito com o corpo. É o princípio básico, a necessidade de compreensão dos perispíritos e seu papel. A reencarnação e a pluralidade dos mundos são princípios básicos, salutares, que necessitamos sempre explicitar. E outro princípio básico que precisamos também estar sempre em voga com o nosso pensamento é o estado espiritual, em que depois lá a gente vai compreender um pouco mais, quando Sócrates nos traz isso lá no princípio fundamental, que nós carinhosamente chamamos princípio angular científico do espiritismo, o princípio socrático, mas em que a escala espiritual determina o que é o estado do espírito, e que o estado do espírito ele é razão de quê? Ele é razão de todas as suas conquistas anteriores. Então isso é um princípio básico. Muito bonito a gente olhar isso. A gente só tem a agradecer os nossos irmãos espirituais. Estude você, irmão amigo, e compreenda porque esses 10 princípios não podem estar distante da sua compreensão para entender o Espiritismo. E depois nós estudamos numa outra rosa, que também é uma rosa de 10 lados, de 10 pontas, os princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, portanto, são ancorados numa visão de que existe uma transformação. Então, da mesma forma que os princípios básicos são os pontos de partida para a compreensão, os princípios fundamentais são os pontos de chegada, ou seja, de entendimento, de construção de uma consciência. É básico que a lei está escrita no nosso pensamento, mas a construção dessa lei, dessa consciência da lei divina, era um princípio fundamental, porquanto nos estabelece uma tomada de consciência que exige uma prática. E aí, a primeira delas, além da consciência dessas leis, é a grande imutabilidade das leis de Deus. Sem essa imutabilidade, nós não podemos entender o fenômeno. O outro princípio fundamental é a compreensão do amor que Jesus trouxe e que depois foi, podemos dizer assim, adicionado o conteúdo do princípio da caridade, sem ao qual não existe nenhuma conquista. O outro princípio é o princípio da unidade da lei natural divina, lá no episódio 8, sem o qual a gente não consegue entender que existe um mesmo princípio. E é isso que André Luiz vem trazendo nas suas obras sobre pontos específicos da ciência, sobre o mundo espiritual, em que o mesmo processo de átomo existe os átomos espirituais. Então, ou seja, o microcosmo, né, da matéria
Na realidade, ele é o quê? Ele é derivado do macrocosmo espiritual. Então existe uma unidade de lei, os mesmos princípios da matéria que nós estamos aqui, existe lá no campo espiritual. O livre-arbítrio é um princípio fundamental do espiritismo. A influência do espírito sobre a matéria é um dos princípios fundamentais mais importantes para que nós entendamos e que a sociedade entenda que em todos os nossos atos a influência é derivado de uma influência do espírito sobre a matéria. Vamos compreender a mediunidade sobre um ponto, uma perspectiva diferente. A mediunidade lá em Erasto, nos episódios 13 e 14. A fé raciocinada, não é possível que o espírita fale sobre espiritismo sem falar de fé raciocinada, porquanto a fé raciocinada é um princípio norteador das nossas transformações, do nosso entendimento, compreensão, é a base, né? É um fundamento para nós compreendermos, interpretarmos a passagem de Jesus, compreendermos as leis universais. A fé raciocinada, ela nos diz que, diante das situações mais aflitivas da vida, devemos sim chorar, buscar o auxílio e a compreensão da espiritualidade maior, divina, as lições do Mestre Jesus. Devemos sim chorar, mas compreendendo que ali nos encontramos num estágio educativo e depurativo da nossa condição espiritual. E, portanto, o nosso choro, o nosso sofrimento, ele deve ser não aflitivo, mas com a fé raciocinada, um choro e um sofrimento com base emocional na educação espiritual. Compreensão que só a fé raciocinada pode trazer. Nos episódios 15 a 19, vimos ali a importância da forma-pensamento, que a mente produz ondas, que o pensamento, o atributo do espírito, é uma matéria mental, e como matéria mental, compreendindo ali, portanto, na unidade da lei natural divina, o pensamento é uma matéria, ele produz como partículas mentais, produz ondas que vão construir aí então que é um campo mental, vão estabelecer aí as ligações e as afecções do nosso campo espiritual, que vão nos trazer os benefícios da projeção desses pensamentos, que irão, como nós vimos aí nos episódios 20 a 22, se comungar com outras ondas e ou se enriquecer, trazendo os benefícios desse enriquecimento, ou encontrar as partículas deletérias, trazendo, portanto, as afecções doentias dessa conjugação mediúnica. Portanto, as nossas elevações ou quedas são derivadas, sobretudo, das nossas conjugações mentais, que acontecem no campo mediúnico, em que nós derivamos essa dedução por a necessidade de entender que essa conjugação era precisa acontecer dentro também de um campo, e que nós portanto, possamos um campo de conjugação mental, que é chamado campo mediúnico, e que estabelece para nós, portanto,
uma associação inequívoca entre a escala espiritual e as manifestações psicofísicas, tanto da formação do nosso corpo, quanto dos problemas existenciais que nós vamos trazer aqui na Terra, como desafios dos nossos avanços sobre nossas conquistas sobre a matéria. E que nos traz ali, Sócrates, esse princípio maravilhoso, a qual nós chamamos então princípio angular científico de Sócrates, ou princípio socrático, a existência do campo mediúnico. E assim, meus irmãos, amados amigos e irmãos, formamos aí esses princípios fundamentais e básicos. Formamos então a rosa dos princípios básicos e fundamentais para entender, para compreender, para que possamos estudar cada vez mais através desses 20 princípios o que é doutrina, o que é lei divina, o que é o Espiritismo. Muito obrigado, amigo, irmão e irmã, por mais um dia. Findos aqui esses episódios sobre os princípios básicos e princípios fundamentais, deixando a ti essa nossa essência de compreensão. Mas, sobretudo, é um caminho, é um cadinho apenas para as grandes portas que se abrem para a ciência humana na utilização e compreensão da verdadeira ciência, que é a ciência espírita, que vai galgando os seus espaços aqui nessa terra, Brasil, e daqui para o mundo, com base e com fundamento. Muito obrigado. Deus te ilumine o teu coração. Um ótimo domingo e um ótimo mês que se acerca já na próxima semana para ti e toda a sua família. Fique cá conosco todos os domingos, às 8 horas, um novo episódio. Não esqueça, por gentileza, se assim tocar a tua consciência, que possa aí divulgar esses nossos episódios a quem busca entendimento, a quem busca compreensão. Que assim seja.